O meu desejo maior é que ninguém saiba que você usa uma técnica, porque as pessoas vão querer buscar quem é você. Então você é a sua marca registrada. Eba! Oiê! Tudo bom? E aí, Sandra? Ah, tudo bem. E Tudo você? jóia contigo também. Essa, nessa correr, eu tô ajustando aqui as luzes. Você Sem sabe que problema. eu tava brincando, né? Que nesse período eu, eu tava, eu nunca trabalhei tanto quanto estou trabalhando agora, né? Então eu tava, eu tava achando que esse negócio, né, gente, vamos ficar tranquilo, vamos, olha, de Não tudo. é nada de tranquilo. Não. Olha, eu tô vendo Mas que tem tem gente coisas. entrando e eu quero te apresentar. Ele é um querido. Ele falou, me apresenta como seu amigo. Ai, que lindo! E Mas ele é mestre em neuropsicologia, é um grande escritor, é um palestrante internacional e nacional. Vamos bater um papo muito especial com Eduardo Chiniachik. Muito obrigada, querido. delícia, Sandra. Você sabe que quando você falou, eu falei, nossa, que delícia. Assim, tem momentos que é tão especial na vida e esse é um deles, Sandra. Muito legal, viu? Esse Bom projeto demais. começou o ano passado, presencialmente, né? Eu ia fazer as entrevistas com os palestrantes, que foram nossos parceiros durante esses 15 anos, que nós fizemos 15 anos no ano passado. E agora, com essa situação, a gente está continuando via live, via Zoom, estamos fazendo dessa forma, né? É, você sabe que, bom, desde então eu já estava com aquela vontade de participar. Aí, Ai, que bom! então, Ai, que mas você sabe bom! que esse esse momento é muito legal, né? Você sabe que desde o momento presencial é que aquela história, né? A gente fala assim, vai, agenda, Sim, corre. sim, E é, agora é é tudo o verdade. oposto, né, Sandra? Antes eu não É. conseguia ficar quieto num lugar. Agora eu estou quieto num lugar e eu não consigo ficar parado. Então, as coisas não adiantam. Olha, você escreveu É, 3 livros, os três voltados para o lado motivacional, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre eles, como foi essa sua experiência. Ele fala muito sobre atitude emocional também, não é isso? isso. E saiu o quarto agora, o poder do carisma. E aí, então, e eles falam muito dessa coisa. Então, assim, vamos lá. Bom, principalmente, Sandra, porque como você vem me acompanhando uma vida, né? Então, e vice-versa, né? Então, essa é a parte gostosa, porque acho que o nosso percurso profissional, ele vem caminhando junto, Paralelo, né? Então, paralelo, é. bem paralelo. Então, a gente está aqui, parede e meia, carne e unha, né? Corda e caçamba, como diz o pessoal no Nordeste. Então, o Viva Como Você Quer Viver, ele nasceu de uma coisa muito legal, que era assim, talvez fosse, para mim, acho que todos os meus livros são muito autobiográficos, né? Eles falam muito disso. Mas eu acho que para mim, o Viva Como Você Quer Viver é um momento em que entra um sentido de que parece que eu demorei bastante tempo na minha vida para entender que eu poderia escolher não só o que eu queria, como também poderia escolher de que jeito que eu queria chegar, onde eu queria chegar. Então, o Viva Como Você Quer Viver, ele fala muito dessa trajetória, mas de um momento que na minha vida foi uma grande, uma grande ruptura. Não era simplesmente a qualquer preço, mas é que eu poderia estar escolhendo também. Então, está sendo muito bonito para mim esse período que quando eu estou agora fazendo toda uma mentoria com profissionais, eu falo isso. Não é a pandemia, não é o cenário que você está vivendo, porque agora vai começar o desafio do como você quer chegar lá. Então
Esse é o ponto. O segundo livro era o momento que eu passei um grande perrengue na minha vida. E aí, A Vida é um Milagre, ele se tornou exatamente uma coisa que era eu sei o que o cúmulo, né? Então, para mim, ali foi um grande momento, né? E para mim, ele se tornou uma grande metáfora. E aí era exatamente o momento da superação do indivíduo. Então, para mim, aquele momento foi muito isso. E o meu mergulho dentro da neurociência, nessa fase, nessa época da minha vida, foi muito para entender, para recuperar, para reabilitar, para recuperar todo um caminho de vida que parecia que era um grande susto. E é isso que eu falo, né? Então, assim, é como se esse momento da minha vida, né, assim, no meio dessa pandemia, eu tô fazendo exatamente isso. Tem algumas coisas que vão travar e vão gerar muito conflito na nossa vida. E a gente precisa saber exatamente o momento que a gente vai fazer essa ruptura com esse meio de morte. E aí vem o Transforme Sua Vida, o Transforme Seus Sonhos em Vida, que para mim já era um momento de grande libertação, que era assim, eu rompo definitivamente com o meio de morte e crio um compromisso inadiável com a vida. O meio de vida. E para mim foi muito essa coisa de transformar a minha vida nesse compromisso. E o poder do carisma, ele nasce exatamente de uma coisa que parece que as pessoas falavam... Você já nasceu, né? Você já nasceu com o poder do carisma. Você sabe, é isso, Sandra, que o pessoal fala assim, nossa, você já é, pô, você é isso, né? E aí eu falo assim, quando eu volto lá atrás e que eu vejo, né, era um cara tímido, fóbico, tinha receio, medo de aparecer, medo de errar, medo do julgamento, medo disso. E aí é isso que eu falo no carisma, né? Se a gente pegar as pessoas no final delas, você vai falar assim, porra, que super legal, olha o cara. E aí quando volta, aí é o desafio. Então quando a gente pega, por exemplo, Mahatma Gandhi, que eu cito no livro, quer dizer, quando a gente olha ele lá, fazendo, um grande líder, fazendo a transformação, a gente não para olhar um momento anterior que ele é um advogado. Né? Que ele é um advogado mediano, com medo do julgamento, medo da crítica, medo de ele ser assim, punido pela coroa britânica, até o momento em que ele rompe definitivamente com isso e ele é só Mahatma Gandhi, né? O Mohandas Gandhi. Então, essa coisa que eu falo, né, para as pessoas, em algum momento da vida nós precisamos parar de brigar com a gente e querer ser alguém que você não é. E simplesmente aceitar que quem você é o presente maior que você ganhou na tua vida, né? E é isso, né, Sandra? É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Me fala uma coisa. O que a gente estuda em neuropsicologia? Então, essa coisa, eu comecei... Bom, primeiro que a gente vai estudando vários distúrbios motores, distúrbios emocionais que vão acontecendo. Então, tem uma vertente que vai muito para o trabalho de reabilitação. E tem uma vertente que é uma vertente hoje mais mas não tem remédio, não tem uso de remédio, por exemplo. Não, é só... Não. Tá. Então, por isso que nesse período eu mergulhei muito dentro na neuropsicologia e a outra é a neurociência. Então, a neurociência entrou na minha vida assim para simplificar e descomplicar. Quando às vezes a gente pensa, pô, mas sabe o que é? Eu estou aqui, eu não consigo sair desse labirinto que eu estou. Eu falei assim, é verdade, né? Se você não se propor coisas novas, parece que o beco sem saída é sempre a única experiência que você vai viver na vida. Até a hora que a gente diz o seguinte, vamos virar esse negócio, vamos virar o jogo.
Sim. Você sabe que você falou assim, a gente meio que começou junto, mas você começou antes. E eu queria que você falasse mais ou menos quanto tempo você tem de palestra e qual era o tema naquela época que você começou a falar? Qual foi o tema que te motivou a falar? Você sabe, Sandra, assim, eu vou contar, mas hoje a gente só mantém aqui entre nós e a turma que Só está entre aqui hoje. nós, claro, só entre nós. Eu tô fazendo 41 anos de trabalho. Então, é Mas de muito. palestra? Não, de treinamentos, e Ah, aí tá. eles Sim, já mas vai é do completar. mesmo ramo, tá. Então, por isso que, para mim, essa coisa, né, desde lá do início, e no momento em que eu digo assim, eu me torno, eu acho que talvez o termo seja assim, eu assumo isso profissionalmente, começa com toda uma temática de superação de limites. Então, para mim, sempre foi essa coisa de ir além dos limites, viver exatamente esse poder que nós temos de ir além dos limites. Então, por quê? Ao longo de todos esses tempos, por exemplo, eu fiz um trabalho com mulheres com câncer, o trabalho de desenvolvimento, Sempre foi desenvolvimento humano, sempre, então, sempre Edu? foi desenvolvimento Sempre humano. foi, tá. Né? Então, por isso que essa coisa, né, de trabalhar crenças limitantes, né, transformar crenças limitantes em energia de realização, essa sempre foi a minha tônica em tudo aquilo que eu fiz na vida, profissionalmente falando, né? Então, acho que essa foi sempre a minha essência. Então, hoje quando eu Não, digo que pode falar. eu praticamente, hoje eu sou especialista em fazer uma transformação pessoal para conduzir para resultados extraordinários na vida das pessoas, se tornou a minha essência, né? Então, e para você conseguir isso, você tem que lidar com as emoções, né, das pessoas, correto? Uhum. Me fala um pouquinho como é que é isso? Como é que é isso, meu Deus do céu? Você sabe que quando a gente... Por isso que, assim, eu tenho feito uma coisa ultimamente, que eu tenho ensinado a neurociência aplicada ao desenvolvimento das competências socioemocionais. E por exemplo, uma das coisas é que nós precisamos lidar com 3 experiências que nós lidamos lá no início da nossa vida. Experiência de desamor, de desamparo, de desvalia. E essas 3 experiências, elas vão mudando o rumo da nossa história. Então, em algum momento, a criança cresce e se torna uma pessoa que fica dizendo sempre assim, quem eu tenho que ser para agradar? Quem eu tenho que ser para corresponder a expectativas? E aí parece que ela vai aprendendo que tem que ser de um jeito para chamar atenção ou para receber atenção. E aí parece que a grande dificuldade, o grande desafio existencial é assumir essa coisa de confiar e acreditar em si mesmo. Então, esse é o primeiro momento quando a gente está falando de o grande desafio. Eu não tenho que ser ninguém que não seja ser eu, porque senão eu fico sempre com medo de viver as minhas emoções autênticas. Eu sempre vou viver as emoções disfarces. Quando eu tiver com medo, na verdade, eu vou ficar triste. Quando eu tiver com raiva, na verdade, eu vou ficar sorrindo. Então, assim, eu vou criando um transtorno muito grande dentro das minhas emoções, porque eu vou aprendendo a camuflar, a disfarçar, mas não viver as emoções autênticas, que são as emoções que me libertam, e não as emoções que me aprisionam. E aí você vai lidando com isso, explicando isso para as pessoas vão esclarecendo isso, né? Elas vão percebendo isso tudo, né? Que interessante, exato. Que interessante. E aí tem uma coisa, Sandra, que, assim, para mim é aquela coisa que quando a ciência traz a descoberta, às vezes ela é só para constatar e confirmar. Os cientistas descobriram que ao longo da nossa vida tem uma coisa que eles chamam de embodied cognition, que é cognição corporificada.
Então, o que que é isso? Imagina, quando uma criança toma um tapa, ela experimenta essa sensação no corpo. Quando ela Sim. toma o segundo tapa, ela vai e corporifica essa experiência. Quando ela estiver corporificando, ela vai criar uma cognição, o pensamento dela. Então por exemplo, imagina quando a gente diz assim, tem pessoas que toda vez que eu me expresso, eu tomo um tapa na cabeça. Toda vez que eu me expresso, eu tomo um tapa na cabeça. Então, isso começa a ser cognificado, fazer parte do pensamento, da estratégia dela. Então, por exemplo, eu estava trabalhando com uma pessoa agora na formação de neurocoaching, e aí a pessoa falou assim, sabe o que é? Eu tenho dificuldade de finalizar, né, de terminar um projeto meu. Aí eu perguntei, me conta um pouquinho de como que era a sua história na infância. Eu era a primeira filha de 9 filhos. E eu fiquei cuidando de todos. E aí eu perguntei assim, você não tinha muito tempo para fazer suas coisas, né? Não, porque eu tinha que cuidar, fui cuidando dos 8. E aí eu perguntei para ela, falei assim, você tem facilidade de ajudar todos a finalizarem os seus projetos, não é? Mas você tem dificuldade de finalizar o seu projeto, não é? Então, não é dificuldade de finalizar projetos. Finalizar projetos você finaliza. Você só não finaliza o seu. E aí eu falei para ela assim, sabe quando a gente falava lá a aula, né, de cognição corporificada? A gente vai incorporando. Que assim, parece que eu não tenho tempo para mim, eu tenho tempo para os outros. E aí isso vai se tornando parte do meu pensamento e da minha estratégia de vida. Então, quando eu me dou conta de que eu incorporei um padrão, e aí hoje eu só preciso fazer uma coisa, eu preciso criar novas experiências. Novos padrões, né? Novos padrões. E é isso padrões que me libertem desses padrões anteriores. Ai, que legal. Você sabe que você estava falando que está em casa, mas não para um minuto. Então, eu quero saber como é que está sendo essa sua experiência. Você deve estar fazendo muitas palestras online. Eu queria saber quais são os temas que estão sendo mais solicitados e como é que está sendo essa sua experiência. Parece que tudo começou assim. Quando começou a pandemia, eu tinha... Mesmo assim, comecinho de março. Meados de fevereiro, começo de março. Então, começou um programa, assim, quando eu voltei da Europa em janeiro, nós tínhamos uma coisa que, assim, eu já estava, assim, curiosidade, tá? Assim, eu venho trabalhando com um programa de educação continuada médica na Itália já há muito tempo. Então, eu já vinha acompanhando os ares que estavam chegando na Itália. Então, não era nenhuma novidade que iria acontecer o que aconteceu na Itália. E quando eu cheguei no Brasil, eu reuni toda a equipe e falei, olha, gente, vai chegar no Brasil. E a expectativa é que chegasse março, abril. Não era assim tão rápido quando chegou, e que praticamente chegou em fevereiro. E aí nós começamos a desenvolver toda uma série de programas para ser feito online e gravado. Isso para a gente foi muito especial. Tanto é que a gente fez uma coisa, para a gente era inédito, que era conseguir gravar 2 programas em uma semana e editar, e aí ele já ficou pronto no início de março. Início de março ele se tornou um grande boom. Então, quando a gente fala assim, o lançamento dos programas que a gente emplacou dentro da educação. E aí começou a chegar uma demanda muito grande de profissionais, empresários que não sabiam o que fazer nesse período. Foi quando começou as mentorias. Então, primeiro as mentorias que começaram a acontecer com os empresários italianos. E aí nós começamos, tanto é que 5 horas da manhã eu tô começando a primeira mentoria do dia. Então a gente vai assim, de 5 às 7, eu fico trabalhando todo um processo de destravar o projeto da pessoa, destravar negócio. E tem sido muito lindo, porque nesse período, muitos empresários e muitos profissionais começaram a perceber que é viável e é possível ter um espaço de prosperidade e de riqueza agora, nesse período. E isso
quando chegou no Brasil, foi a mesma coisa. Muitos empresários e profissionais. Então, esse tem sido hoje o maior trabalho que eu venho fazendo, que é trabalhar o projeto profissional das pessoas. Então, aquilo que era mentoria individual, que eu vinha trabalhando individualmente, passou a ser o projeto mais intenso de alavancar e acelerar os projetos profissionais. E um dia eu venho fazendo vários programas com a educação há um bom tempo. E aí eu fui convidado pela Undime Nacional para fazer um programa, uma live. E foi uma live muito legal. E surgiu uma solicitação na época de fazer aulas que eu falasse exatamente o que são as competências socioemocionais na vida do educador. E aí foi crescendo. E hoje, praticamente, o meu período da manhã são programas de competências socioemocionais na educação e a formação de neurocoaching educacional, que foi uma das técnicas que eu desenvolvi ao longo desse tempo. Todo o trabalho de você integrar a neurociência com o processo de coaching, e que é muito legal. É muito então, legal. Por isso que... Você já respondeu uma das perguntas que eu ia te fazer. Foi muito bom. Eu queria saber como é que estavam as palestras em relação à educação, quais eram os temas mais solicitados. E você acha que é relevante você falar um pouquinho sobre isso? Por exemplo, hoje, eu acabei de fazer com a Mercedes. É muito interessante porque muitos profissionais falam assim, não está acontecendo. Eu acho que após o impacto inicial, muitas empresas se deram conta de que a necessidade hoje é até maior do que a necessidade anterior. Então, quando a gente fala assim, sabe o que é? Nós vamos fazer um evento, uma convenção e vamos fazer uma palestra. Sim, esse é o momento em que a maioria dos profissionais eles estão sob uma pressão interna e externa muito grande. Externamente, tem que desenvolver resultado. Internamente será que quando passar tudo isso eu vou ter o meu trabalho? Será que eu vou ter emprego quando eu voltar? Então, essas pressões fazem com que profissionais talentosos assumem posturas muito medianas. Então, isso tem sido a tônica, trabalhar exatamente o profissional que está vivendo esse contexto. Como é? Então, eu estava comentando uma coisa agora com o pessoal da Mercedes, que assim, esse é um momento inédito e que não adianta a gente buscar referências de coisas que nós já fizemos. Hoje é o momento de ter, agora já é a essência, vou já falar a essência da mentoria. A primeira coisa que nós temos que ter consciência é o que é que nós fazemos. Qual é o resultado que nós produzimos? Então, antes de começar tudo isso, qual era o resultado que você era especialista? Agora, dentro desse cenário, como que você vai produzir o mesmo resultado, só que de uma forma completamente diferente? E aí a gente vai dizer assim, esse é o momento que a gente tanto falava antes. Esse é um momento disruptivo. Você vai mudar, você vai morrer, você vai se reinventar, porém, você não vai abrir mão do resultado. Você vai produzir o mesmo resultado de uma forma diferente. E aí, isso tem sido a tônica. Dentro do contexto de educação, esse tem sido a temática também. Só que agora a gente fala muito do empoderamento do educador, para que ele seja o protagonista dentro de toda essa ação que vai acontecer. Então a gente fala assim, não tem mais escola, as escolas estão fechadas, temos um ensino à distância, sabe o que é? Vamos voltar às aulas. Aí um dia eu estava comentando, se fizer isso, a gente está colocando um outro grupo de profissionais em risco, além dos profissionais de saúde, que são os profissionais da educação. E aí a gente diz assim, qual é o sentido disso se nós podemos criar uma outra alternativa que não seja simplesmente vamos expor? E aí a gente diz, ok, existem outras alternativas para a gente continuar fazendo isso? E a resposta existe.
existe, e até mesmo, ontem eu estava falando isso num congresso de educação, a gente só vai dizer que esse ano é um ano perdido se nós desistirmos dele antes de termos experimentado as alternativas. Então enquanto a gente não experimentar as alternativas, a gente só pode dizer assim, alguém desistiu de fazer com que esse ano fosse mais um ano ganho. Você sabe que eu quero saber, que você conte aqui pra gente Opa. Um pouquinho sobre a sua rotina. Eu quero que você fale sobre a sua estrutura familiar e eu quero que você fale sobre um hobby. Qual é o seu hobby? Olha, você sabe que a minha estrutura familiar, assim, o meu dia a dia, ele é uma coisa muito, muito assim, tranquila. Eu normalmente, independente da hora que eu acordo, eu vou fazer as minhas meditações. Eu faço as minhas meditações pela manhã e eu inclusive, venho ensinando essa meditação, que é a meditação das 1000 palavras. Então, eu acordo e eu começo a fazer uma coisa que é as palavras, as qualidades, virtudes que eu digo para mim mesmo. Então, é como se eu tivesse diante de mim mesmo, eu me visualizo, dizendo para mim, você é especial, você é autoconfiança, você é plenitude, você é determinação, e não só palavras, virtudes, mas também permissões. Que o dia de hoje você viva a paz, que o dia de hoje você sinta muito prazer, né? Se permita ter, e aí eu fico visualizando que cada palavra tem uma luz, e essa luz vai se incorporando no meu corpo, na minha célula, e aí ela vai me enchendo de energia. Então, quando eu estou ao longo do dia, eu me pego lembrando de uma palavra, né, que eu disse para mim mesmo de manhã. E aí eu dou aquela respirada e eu sei exatamente que é mais ou menos como se eu estivesse enchendo o tanque de combustível, né, no início do dia, e eu posso usar porque é a sensação de que vai ter muito combustível para queimar ao longo do dia. E aí eu normalmente eu tenho uma coisa que eu adoro preparar o café e adoro essa coisa de estar cuidando, né, de estar cuidando de casa, dessa coisa toda. Eu sou muito caseiro, então eu curto muito a minha casa. E na época eu perdi esse ano o meu maior companheiro, que era o meu cachorro. Então ele morreu depois de 20 anos. Você imagina que foi um baque imenso. Viveu bastante, né? Esse daí. Então, para mim era sempre a minha coisa de estar em casa e ele estava lá, o meu carrapatinho que ficava correndo comigo. Então, e essa coisa para mim em casa eu acordo, vou preparar o café, vou preparar o café para mim, para Dani, e aí de forma que a gente eu curto muito essa coisa de tomar café da manhã junto, de sentar. Então, para mim isso é o meu início de dia. E eu tenho uma equipe que eu digo assim que é família, né? E o pessoal briga, trabalha, estamos junto. Então, às vezes a gente vira a noite junto, trabalhando, preparando. Então, ao longo desse período, nós já desenvolvemos um programa, melhoramos, evoluímos, fomos melhorando, e eles cada vez mais juntos. Que legal. E essa é uma parte deles extremamente deliciosa. E eu sou pai de 2 meninas, quer dizer, meninas, né? A Caroline, ela tem 35 anos, e a Estela, que está com 26 anos. Então, essas cada uma na sua vida já. Cada um na sua vida. E a Carol é mãe das minhas 2 netas, da Maria Eduarda e da Alice, que são dois primores, 2 anjos, né, que são lindas, e que nesse período a gente acaba, até mesmo eu acabo não ficando nem um pouquinho próximo em função de deslocamento
e principalmente essa coisa de não estar nem gerando exposição geral. Então, eu tenho cuidado muito desse espaço, né? Desse espaço, até de forma que acabe não entrando ninguém aqui em casa. E a Estela, o meu hobby... o hobby. O meu hobby é andar de skate. Então, então eu adoro descer ladeiras de skate. Mas não está fazendo agora, né? Essa realmente não acontece, né? Tanto é que no início do ano passado, antes do carnaval, eu estava descendo uma ladeira e eu tomei um tombo que rompeu o ligamento. E aí, então é aquelas coisas, né? Que aí eu brinco, o pessoal fala assim, já passei da idade, né? No dia seguinte tem viagem, tem palestra, então... E tá todo estrupiado. E aí eu chego lá todo arranhado, latanhado. Aí eu brinco, pelo menos é uma coisa assim, eu vou de capacete, toda essa coisa, assim, pelo menos a carinha tem que estar inteira. Então, assim, pode chegar latanhado, eu nem mexo o ombro, mas o resto vai. Pelo menos a carinha, para tirar a foto, tem que estar inteira. Então, Edu, essa parte é legal. Você foi várias vezes para a Índia e fez todos os seus estudos. Você é um cara muito voltado realmente para dentro. E eu queria que você me falasse um pouco como é que é a sua experiência quando você vai para lá. Fala só um pouquinho, uma coisa breve, assim, porque eu não podia deixar de perguntar, né, da tua experiência com a Índia. A Índia, para mim, foi sempre um ponto onde eu sempre me permito fazer um mergulho dentro de mim mesmo. E desde a primeira vez, essa coisa de ir viver com os meus mestres, com os meus mentores, tinha um ponto muito importante que era exatamente essa coisa de ir para me permitir viver uma dimensão espiritual muito ampla, muito mais ampla. Então, para mim era muito o conhecimento, estudar e principalmente as experiências que eu tinha com eles. Então, a dimensão de Osho, a dimensão de Punjab, a dimensão da Amrita, que é a grande mãe, a dimensão hoje, eu venho acompanhando o Deepak Bhai, que também tem um olhar muito lindo. Cada mestre, ao longo da minha vida, ele sempre me trouxe uma coisa que é ter uma percepção maior, mais verdadeira de mim mesmo. Então, parece que sempre me devolvia para mim mesmo. Essa coisa de esteja centrado, esteja alinhado, esteja principalmente se desprendendo e se despojando de tudo aquilo que tira a sua energia, de tudo aquilo que gera o conflito. E aí, quando a gente vai vendo, parece que essas experiências, elas sempre me trouxeram uma coisa que era assim, no meio do caos, ter a percepção do quanto você pode ser feliz. Isso, para mim, foi sempre esse convite da Índia, né? Então, ir para lá é sempre, para mim, uma delícia, né? Essa coisa de compreender essa dimensão de Deus presente em tudo aquilo que se faz. Talvez essa tenha sido a lição maior. Tanto é que uma das lições que eu tive, você imagina que eu fui parar no meio de uma guerra civil, e a lição que eu tirei desse período que eu fiquei quase um mês enfiado dentro de um lugar que eu não podia sair, com bomba, metralhadora, essas coisas todas. Lá na Índia? Lá na Índia, no norte da Índia, na Caxemira. E aí, assim, tudo aquilo que é convergente nos textos sagrados é a palavra de Deus. Tudo aquilo que é divergente nos textos sagrados é a palavra dos homens. Na vida, é sempre importante que você expanda a sua capacidade de discernir qual é o caminho de Deus e qual é o caminho dos homens. E ter sempre a coerência de percorrer o caminho de Deus. Então,
essa foi uma das grandes lições para mim, que a gente fala, que aí, quando eu conto, né, a história inteira, né, você fala assim, putz, no meio de um conflito, de uma guerra civil, você consegue tirar essa lição? No meio dela, eu consegui encontrar uma figura maravilhosa e que soube exatamente parar para me ensinar essa lição. Então, é só para que a gente compreenda, né, que em todos os momentos, mesmo no meio dessa pandemia, eu tenho conhecido pessoas incríveis, e, e, eu, e eu só posso agradecer, né, que eu conheci tanta gente tão profundamente nesse período, então está sendo um presente, né? Lógico, guardadas as devidas proporções, mas a vida tem me dado muitos presentes nesse período. Que legal. Bom, então você me fala, como é que era o Eduardo Chiniachik antes da pandemia e quando acabar essa pandemia, como é que ele vai ser? O Edu, antes da pandemia, tinha tempo. No meio de uma viagem, ele chegava, ia para o hotel, relaxava, descansava e não pensava em absolutamente nada. Hoje, o Edu de hoje, não para. Ele acorda e ele vai até às 10h30, 11h. Mas eu diria que hoje, assim, eu tenho uma percepção muito grande, né, da importância de conduzir as pessoas a ter um nível de consciência. Se antes eu falava em termos de desenvolvimento pessoal, a importância de você desenvolver, de você expandir a sua consciência, hoje eu estendo isso para todos os níveis da vida de uma pessoa. Então, quando eu estou fazendo a mentoria de um profissional, parece que é a coisa mais importante, e essa é a metáfora que eu tenho usado, a pessoa ela está dentro do carro mais tecnológico, mais incrível, mais fantástico, no meio de uma neblina que a gente não enxerga um palmo. Assim, muitos profissionais, eles estão vivendo a sua trajetória profissional dessa forma. Isso é, e aí muitas vezes ele chega para mim e diz assim, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Pô, eu sei que eu sou talentoso, eu sei que eu sou competente. Putz, mas eu vejo que tem pessoas com menos talento do que eu e está ganhando muita grana. O que eu faço? Né? Uma pessoa falou para mim, eu estou há 38 anos com dificuldade de ganhar dinheiro. E eu falo. E aí, quando terminou a mentoria, ele falou assim, Du, hoje eu sei o que eu faço. E eu sei o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro. Então, para mim, assim, é ajudar as pessoas a se libertarem fazendo uma coisa que é ter consciência, né, do poder que ele tem em ser o profissional que ele é. Não o profissional que ele fica se comparando com, não aquele profissional que fica sem consciência do que ele faz. Hoje eu estava fazendo uma mentoria com uma profissional da Inglaterra, e aí eu estava falando uma coisa para ela que era assim, ela falou assim, eu preciso de uma técnica, e ela tinha me falado um minutinho antes, ela falou assim, eu estou patinando, e aí na sequência ela diz assim, eu preciso de uma técnica. Aí eu falei assim, o seu problema não é a técnica, porque quando você tiver essa técnica, você vai ter uma técnica e vai continuar patinando. Então, assim, o problema não é o quanto a gente está, assim, buscando outras técnicas, mas eu falei para ela uma coisa que eu falei assim, o meu desejo maior é que ninguém saiba que você usa uma técnica, porque as pessoas vão querer buscar quem é você. Então, você é a sua marca registrada. Eu me lembro, você sabe que eu me lembro, eu estava pensando, falei assim, quanta história nós temos juntos, Sandra. Eu me lembro de nós no Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte, lá nos camarins lá por trás, você e o Washington, que estava também para entrar, acho que eu ia fazer a minha palestra, o Washington vinha na sequência, e aí, quando eu penso nisso, né, você fala assim, cara, é lindo,
Mas ninguém para perguntar para o Washington Oliveto o que ele fez. Você fez propaganda, você fez marketing, né? Porque o Washington Oliveto é tão maior do que técnica que ninguém para dizer qual é a técnica. Ele não fez. Ele, na realidade, não fez. Ele entrou na faculdade, mas ele acabou não fazendo. E ele foi fazer uma palestra na USP e falou isso. E os alunos ficaram loucos, né? Os alunos de marketing e tal. É um cara, é o publicitário mais premiado do mundo. Aí o pessoal fala assim, então por que eu vou fazer faculdade? Não, mas é que ele sempre foi um autodidata. E ele entrou na faculdade. Só que o cara, já com 19 anos, ganhou o primeiro Leão em Cannes e já estava bombando. Ele não conseguiu terminar a faculdade, entendeu? Essa que foi a questão. Então, mas esse é o ponto que aí você vai ver. Steve Jobs tem uma trajetória parecida. E aquela história, né, quando você fala, e talvez as pessoas mais brilhantes que a gente vai olhar e admirar, ninguém para dizer qual foi o curso, qual a especialidade que você fez, qual é. Assim, é porque a pessoa, ela vai além disso. Porque essa pessoa, ela vai assumindo uma consciência de qual é o papel dela dentro daquilo que ela faz. E aí parece que é esse momento em que fala assim, nossa, isso é marca registrada, né? Isso é marca registrada. E aí eu conto uma história na mentoria que fala assim, o Richard Branson, que é o CEO da Virgin, que vai levar o pessoal para passear lá na estratosfera, tal. O nome Richard Branson vale mais do que as 200 empresas dele. Aí você fala assim, porra, vende o nome e praticamente você fala assim, já não precisa mais trabalhar para o resto da vida, né? 10 gerações vai. Então, o ponto é o quanto hoje ter consciência e se apropriar dessa consciência, desse talento, desse poder que a pessoa tem e parar de brigar com ela. E é isso que tem sido para mim a grande tônica quando eu vou trabalhar hoje, quando eu estou trabalhando nesse período, a primeira coisa que eu quero mais fortemente é que a pessoa tenha um nível de consciência e que ela pare de brigar com ela mesma. E aí, parece que isso já é mais do que meio caminho andado. Sim. E aí, é simplesmente a gente começar a direcionar as ações. E aí, um exemplo, eu estava com o CEO de uma empresa de feiras, e eu estava dizendo para ele, assim, cara, o que você faz? Isso, encurtando a história. Eu sou especialista em expor o produto e o negócio de empresas, de profissionais para os compradores. Legal. Mas eu não estou fazendo feira, foi cancelada todas, né? E aí, sintetizando, eu falei assim, então vamos descobrir agora como você vai fazer para ganhar muito dinheiro. Aí, lá no início, ele falou assim, qual é o outro jeito? Não, tem que ser presencial, tem que ser presencial. Eu falei assim, ok, pelos próximos 10 anos não vai ter mais feira. Vamos começar a pensar a partir daí. Aí ele falou assim, porra, mas se for assim, eu dou um tiro na cabeça. Eu falei assim, não, antes de você dar um tiro na cabeça, vamos encontrar uma solução para ganhar dinheiro. Assim, síntese, ele criou um cenário virtual, onde ele praticamente vai criar uma feira virtual, expondo. Então é como se o comprador ele entrasse e ele tivesse um olhar. Ele para, olha e ele vê, ele vai, pede as informações. Ele já começou a ganhar dinheiro, porque a feira que ele criou não é mais nacional, é internacional. Por quê? Porque agora você tem pessoas, compradores do mundo inteiro. Onde? Dentro do cenário virtual. Então, aquilo que a gente dizia assim, não, é muito difícil trazer gente de fora para participar da feira. Então, é só uma coisa que, assim, abre mão do como, só não abre mão do resultado que você oferece. E é isso, né, que... Então, às vezes, a pessoa ela está na frente de uma oportunidade, mas o desespero está tão grande, a falta de consciência maior ainda,
que por isso que me veio essa metáfora, né? Eu estou dentro de um carrão, mas no meio de uma serração, a primeira coisa que eu faço é botar o pé no freio, né? Dizer, não tem nada ali na frente. Né? E aí você fala, tem uma estrada, mas se você não estiver enxergando ela... Não adianta. Não adianta, né? Então, isso tem sido a tônica. Então, quem vai ser o Eduardo depois? Eu vou assim, a parte da brincadeira. Hoje eu fico imaginando que é o Edu que pode ter uma flexibilidade de escolher onde ele vai estar. Antes a gente dizia assim, eu tenho que estar no Brasil. Até por deslocamento, por ter passado já bastante tempo viajando Brasil, Europa, né? Isso foi muito desgastante. E aí, hoje eu percebo que é possível eu não estar necessariamente parado no Brasil. E além do que, eu tô descobrindo, não é descobrindo, hoje eu tenho uma equipe que é capaz de produzir o mesmo resultado que eu, e eu até brinco, até melhor do que eu, e com toda uma jovialidade, uma disposição, uma juventude, e que essa equipe está muito pronta para fazer isso. Né? Então, que bom. Eu me sinto à vontade. Ô, querido, olha, eu te agradeço muito. Eu queria falar para o pessoal, teve a Marília perguntou, Deepak, qual é o nome? Deepak Bai. Tá. Olha, um monte de gente... Oi, fala. Eu vou escrever aqui. Você escreve, olha, muitas pessoas te elogiaram muito ao longo da nossa live. Eu tenho que avisar vocês que essa live vai ser editada, a gente vai ficar um ao ladinho do outro e vai ser colocada no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras, Deepak Bai, isso, foi direitinho. E eu conto aí com a inscrição de vocês lá, que vocês se inscrevam para vocês verem esse papo com o palestrante e outros. Querido, muito obrigada. A gente tem muita história, inclusive quando você fez almoço para mim, você lembra que eu na sua... Olha, você é um querido, viu? É um querido. Eu, na minha profissão, eu conheci pessoas muito especiais. Eu também sou muito grata pela minha vida e muito grata por ter conhecido você, Edu, viu? Gratidão também, viu? Amada, você sabe que eu sempre me senti super honrado de estar junto, de nós caminharmos juntos, vibrando sempre com as conquistas, né, da empresa e feliz, né, cada vez que nós estamos trabalhando juntos, principalmente porque tem uma coisa, Sandra, que eu, assim, acho que agora é só dizer isso. Primeiro, eu admiro muito a pessoa que você é, o ser humano que você é. Uma pessoa super ética, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que sabe o que significa amor. Profissionalmente, é uma pessoa extremamente atenciosa nos detalhes, no cuidado. Então, eu sempre vi as empresas que estão trabalhando com você sempre dizer assim, nossa, tem profissionais e tem a Sandra, né? Porque é uma referência muito diferente. Então, Sandra, parabéns por toda a sua trajetória e por tudo aquilo que você construiu e por tudo aquilo que você representa, e gratidão de você estar na minha vida. Gratidão de também tenho muita gratidão, querido. Muito obrigada mesmo, tá? Fica com Deus, um beijo para a Dani, para as meninas, tá? Obrigada. Com certeza. Pra equipe. Beijos. Pra equipe aí, tá? Com certeza. Beijos. Tchau, querido. Beijo. Tchau.